Vejam, os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? Salmos 32, 8. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Salmos 37, 18 e 19. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. 1 Pedro 5,7. Entreguem todas as tuas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Deus cuida de nós. Nós temos que nos entregar a Ele, nos dedicarmos a Ele. Como a gente sempre diz, procure não faltar nos cultos. Orem, de terça-feira tem a escola bíblica, vem aqui quem puder, quem assiste na live, mas não perca, se dediquem a Deus, conforme a palavra dEle. Ele cuida, Ele não deixa faltar nada. Eu vou dar um testemunho aqui, que aconteceu quarta-feira, comigo, eu, Raqueline. Quarta-feira foi feriado, e a gente gosta de dar uns passeios de moto. Sexta, aí eu... Sexta-feira foi feriado e a gente gosta de dar uns passeios de moto, né? Aí andamos 306 quilômetros de moto na sexta-feira. Saímos 8h20 de casa, chegamos 6 horas da tarde. Saímos por aqui, Bandeirantes, fomos até Pedrinhas Paulista, depois fomos para Assis, Salto Grande, passamos o dia inteiro andando. Chegando em Pedrinha Paulista, demos umas voltas lá, um lugar muito bonito, estilo Roma lá, uma cidade, pensa numa cidadezinha, é maior que Santa Amélia, pensa numa cidade chique, limpinha, bem arrumada, bonita mesmo, para tirar umas fotos lá, muito, muito legal. Aí paramos num restaurante lá, almoçando, fui dar partida na minha moto, e vai, carrei a bateria da moto, não pegou, dei tranco, estou com as pernas tudo doloridas, fiz uma musculação ali que voltei com as pernas igual a do Arnold Schwarzenegger. De tanto empurrar a bendita da moto para baixo, para cima, e dava tranco e nada de pegar. Falei, mas que coisa, né? Mas não esquentei cabeça, não. Vai a Raqueline para lá e para cá, com mochila que nós levamos, senta lá e nós somos uma cidade, um deserto, por causa do feriado, pensa num deserto. De vez em quando você vê um cachorro na rua. E vai para lá e vem para cá. Falei, e agora, né? Eu estava até vendo para ligar no guincho, não ia acionar um seguro de uma moto para o guincho ir lá e tal. Aí você vê como que Deus cuida de quem é fiel a Ele. Eu agachado, mexendo na moto lá, sou meio curioso, para um carro. Ô irmão, você está precisando de alguma coisa? Falei, tô irmão, minha moto enguiçou aqui. Rapaz, eu vou atrás de um cara, não é mecânico, é eletricista, ele pode te ajudar. Ó, num fim de mundo, Deus colocou alguém para perguntar se eu precisava de ajuda. Nem carro você via na rua, lá pensa tem um deserto lá, hein? Daqui a pouco, passou uns 10 minutinhos, chega um cara com um carrinho branco lá. Ô rapaz, o que você está precisando? Eu falei, minha moto... Não, desce aí, 2 quarteirões na minha oficina ali, eu sou eletricista e tal. Aí empurrei a moto lá. O cara vai daqui, pá, um fusível solto. Descobriu. Aí mexeu uma coisinha, descobriu outro defeitinho, arrumou para mim e tal, né? O que eu vi com isso? Por que deu esse defeito na moto? Fiquei um certo tempo lá sem ninguém, de repente aparece um cara, pergunta se eu precisava, aí aparece o outro lá, levou lá, arrumou tudo. Deus cuida da gente. Isso aí, o que a gente, se a gente for ver no mundo espiritual, Satanás estava planejando algo.
Deus viu, falou, vou deixar o Satanás na dele lá. Deu um tempinho aqui, depois arrumamos, seguimos viagem, abençoado. Aí chega em Salto Grande, quem conhece Salto Grande, a prainha de Salto Grande aqui? Tem aquelas travessas descendo que dá na rua principal da prainha ali, né? E ali é preferencial da gente, a gente devagarinho e tal. Chega na última rua, eu fui ler a placa, e a última rua não era preferencial minha, que é a saída para sair aqui para Cambará. Eu olhando a placa lá, saída, que faz muitos anos que eu não ia lá, não lembrava como saía mais, né? Descuidei e entrei numa preferencial de quem descia. E daqui no Rodrigues, uma lombada lá de quem descia, já para os caras não acelerar ali mesmo, né? Do nada vem um Palio e o Quente, mas o cara, eu acho que ele acelerou na lombada, acho que ele estava uns 60, 70 por hora ali. Quando eu vi aquele carro arrastando pneu em cima de mim, a moto fez assim, parece que flutuou, não é mesmo, Raquelina? Parece que a moto flutuou assim do lado e veio no acostamento ali, eu parei, o carro tocou, o Davi ficou mais assustado que eu, o Davi estava para trás, né? Falei, agora perdi o meu pai, foi atropelado lá. Eu não vi a moto flutuar do lado assim, ó. Foi anjos que pegou essa moto e nos livrou novamente. Deus cuida de quem é fiel a Ele. Foi um passeio maravilhoso. Eu creio que o enguiço da moto foi um livramento de algo que Satanás estava procurando. E depois, lá em Salto Grande, o anjo pegou a moto e tirou da frente do carro, porque eu não vi. Quando eu vi a moto, parece que foi assim, tão leve, macia assim, saiu da frente do carro. Deus cuida de quem é fiel a Ele. Então, seja fiel, irmãos. Muitas vezes, Deus tem te livrado de muitas coisas e você não percebe. Presta atenção para você ver como Deus cuida de você. Então, seja fiel, irmãos. Não dê brecha. Vou repetir o que eu tenho falado quase todos os cultos e falei no começo. Este ano é o ano que Satanás quer tocar na minha e na tua família. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Depois, a tua família. Cuida da tua família, irmãos. Cuida. Porque se Satanás conseguir destruir a tua família, ele consegue tirar você da igreja. E é o que ele quer. Levar para o lago de fogo, no inferno, do enxofre, o maior número de pessoas possível. Então vigie, irmãos, vigie a tua família. Este ano é o ano que ele quer tocar, ele quer que um ano que quer ter eu sou juiz de paz. Eu faço os casamentos em Abateá. Sabe quantos casamentos eu fiz esse ano? 3. Era para ter feito muito mais. E divórcio, meu irmão é advogado. Tretou, relou, ele está fazendo divórcio. E não é só povo evangélico. Satanás está destruindo as famílias do mundo também. Então vigie, irmãos. Se souber alguma família que está sendo derrotada, querendo separar, chama, convida para vir para a igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. E agora também para você não dar brecha nas tuas finanças, nós vamos entregar nosso dízimo e oferta para que você seja abençoado também na área financeira, conforme diz a palavra de Deus. Amém? Pode trazer. Senhor Deus, que o Senhor venha agora, ó Pai, conforme fala a Tua palavra, ó Pai. Abre as janelas do céu, Senhor, e derrama sobre a vida de cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor tem preparado, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, agora coloco aqui diante de Ti, ó Pai, a vida do nosso pastor Trovati, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, falar, ó Pai, através da boca dele nesta noite, ó Pai. Traga a nós, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, ó Pai, para esta noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Aleluia. Hoje é o dia que nós comemoramos a
ressurreição de Jesus. É o dia que Jesus venceu a morte, né? É o dia que nós lembramos disso, comemoramos. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a ti, Pai. Aleluia! Glória a ti, Jesus. Glória a Deus. Nós só temos chance porque um dia Jesus ele morreu por nós. Ele pagou pelos nossos pecados. Jesus ele quitou a dívida. E também nós éramos separados de Deus. E Jesus ele abriu o caminho. Ele é a porta. Ele é aquele que faz nós religarmos ao Senhor Deus de novo, nosso Pai. E é o seguinte, Deus não tolera pecado, e o homem é pecado por natureza. Só que nós precisávamos de um mediador, diga comigo, mediador. Mediador é alguém que podia entrar em contato com o pecador, sem se contaminar, e apresentar-se a Deus. Mas para Deus nos aceitar, através do mediador, a dívida tinha que ser paga, o pecado tinha que ser purificado. Nós tínhamos que estar com a nossa ficha limpa. Sem ficha limpa, nós não poderíamos chegar diante de Deus. Isso é o que Jesus veio fazer. E o dia da Páscoa é o dia do triunfo, é o dia da vitória, é o dia que a guerra foi vencida. A Bíblia diz que o maior inimigo do homem é a morte. Diga comigo, é a morte. Só, querido, que tudo isso que acontece é obra de Deus na nossa vida. E quando os homens faziam sacrifício para Deus, que simbolizava Jesus, adoravam a Deus, apresentavam o sacrifício, derramando sangue inocente de animais, adoravam a Deus. O que Deus mandava do céu? Diga comigo, fogo. O fogo vinha e consumia o sacrifício. E quando nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que de repente veio um vento impetuoso, um barulho, um vento. E ele veio com línguas de fogo. E essas línguas de fogo pegaram aquelas pessoas que estavam ali reunidas em oração e eles começaram a falar em línguas. O que eu quero dizer? Sabe por que o Rodrigues pôde dar um testemunho aqui? Sabe por que eu estou aqui essa noite? Sabe por que o Edmar estava aqui ministrando para nós? Você sabe por que muitos irmãos ele vêm nesse lugar? Porque um dia o Espírito Santo veio sobre ele. E o Espírito Santo só pode vir sobre nós porque Deus aceitou aquele sacrifício naquela cruz. Deus falou assim, estou satisfeito. E aí Deus respondeu. Ele mandou o fogo, a presença dele. Glória a Deus. Então eu quero dar uma salva de palmas para quem? O Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe, querido, depois que eu descobri o Espírito Santo, né, e quanto mais experiência, mais eu consigo ter experiência com Ele, contato com Ele, eu fico até com dó de quem busca Deus, quem é evangélico, quem frequenta uma igreja, quem busca Deus, né, e não consegue ter essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é o Deus que está lá no céu, sentado num trono. O Espírito Santo não é Jesus que subiu lá no céu, né? Está à direita do Pai. O Espírito Santo é o Deus que representa o Pai, o Filho, mas ele é outra pessoa, tá? Ele desceu em resposta àquilo que Jesus fez, e ele está no meio de nós. Ele está conosco. Ele não é um Deus que você vai ter ele está aqui, ele é presente. Ele não é, querido, algo que vai acontecer na tua vida daqui
tempo que você vai buscando. Não, ele é para já. Para já. É agora. Temos que parar esse negócio. Já vou buscar. Não, querido. Jesus já fez tudo. O Espírito Santo já desceu. O Espírito Santo está aqui. E é assim que você deve compreender as coisas de Deus. Senão, querido, vai demorar muito. Vai demorar muito e a única coisa que você vai ter que entender é que você vai ter que saber que Ele não é um Deus de ontem. Ele não é um Deus que operou no passado, Ele não é um Deus que vai operar no futuro. Ele é um Deus que opera no presente. Entende? Ele pode falar o que Ele vai fazer no futuro. Mas você tem que estar fazendo o que é para fazer hoje. É igual você conquistar riqueza, né? Então você não vive querendo alcançar riqueza, você vai ter daqui 10 anos. Você toma posse da riqueza que está na tua mão hoje. Entende? É hoje. E daí Deus, aí a riqueza vai ser construída. Né? Daqui no futuro você vai ter. Mas se você não tiver o Espírito Santo agindo hoje na tua vida, querido, as promessas dele para o futuro também não vão acontecer. Fala assim, Espírito Santo. Fala assim, é hoje. Fala, não é amanhã não. Fala, é agora. É agora, querido, que você tem que entregar a tua vida a Ele, que você tem que se converter. É agora que você tem que adorá-lo. É agora que você tem que deixar Ele te pegar, te curar. Entende? É agora, não é amanhã. Amanhã é outro dia. Amanhã, querido, é um dia tão especial que nós devemos acordar dormir, né, na expectativa de acordar. Porque nós não estamos sozinhos. Né? Nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo ele pode agir na minha vida, pastor? À medida que eu deixo. À medida que eu quero, que eu tomo posse. E por que eu não consigo? Por ignorância. Por ignorância. Por uma ignorância, querido, intelectual, emocional, por uma ignorância completa. Entende? Você não acredita, falta de fé. Mas o Espírito Santo ele está presente. E toda hora Ele está chamando a atenção da gente. A primeira coisa que você precisa entender, para o Espírito Santo falar com você, Ele precisa te explicar que o que Jesus fez é o mais importante. E a hora que isso for mais importante para você, o que Jesus fez? É isso que eu quero que você entenda. O que Jesus fez? Isso é o mais importante. A hora que você entender o que o Jesus fez é o mais importante, você tem que tomar posse disso. Isso tem que ser inegociável. As outras coisas serão acrescentadas. Porque as outras coisas nos separam de nós ouvirmos a voz de Deus. E a voz dele vai te orientar. A voz dele vai te colocar no trilho certo, para os planos que ele tem para a tua vida aqui. E nós sabemos que os planos deles é melhor do que o nosso. Jesus falou assim, eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Né? Planos de bênção e não de maldição. Planos de prosperidade, vida abundante, de riqueza. Esse é os planos que Ele tem para nós. Mas antes você precisa entender que existe algo além dessa vida, que Deus quer que você tome posse hoje, agora, nesse momento. E para você tomar posse disso, querido, você tem que entender sobre a Páscoa. A Páscoa é o dia mais importante para o cristão. Não é o Natal, não é o dia do seu aniversário, não é não. Não é também o dia que você casou. Não, isso tudo não é nada. Entende? Não é nada perto do que significa a Páscoa. Porque no dia da Páscoa foi resolvido o maior problema da humanidade. O dia da Páscoa foi resolvido o meu problema e o seu problema. O único que era
insolúvel, era impossível, né? E Deus resolveu esse problema. É na Páscoa. Fala para mim assim, Espírito Santo, fala aí. Por favor, me dê consciência do que é a Páscoa. Amém? Agora uma salva de palmas para o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, querido, e também nós temos o outro que é o pai, né? Sabe quem é o pai? O pai, nós podemos imaginar aqui, quem que é o pai? O pai, ele é o dono de tudo. O pai é maior do que o filho. O pai, ele é aquele que vem antes de todas as coisas. E a Bíblia diz assim, né, que o Deus amou o mundo. Ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos compreender que por trás de tudo isso tem alguém que te ama. Tem alguém que não pode negociar a sua justiça, não pode retirar a sua lei, não pode, querido, passar por cima das coisas assim, ignorando as coisas. Entende? Deus é justo, Ele não pode deixar de punir o pecado, né? Mas Ele deu um jeito, querido, porque Ele amou tanto, por causa do amor dEle, Ele teve que dar seu único filho. Não é filho não, tá? Ele não deu um filho, Ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha bem, não pereça. A humanidade inteirinha ia perecer, ia para o inferno. Mas Deus deu o seu único filho. Que amor é esse? Né? É amor do Pai. Olha para o teu irmão e fala, papai te ama. Fala, você tem um pai. Fala. Nós temos um Deus, querido, que Ele só tinha um único filho. E Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que Ele crê no seu filho, Ele possa adotar nós como filho. Agora preste bem atenção. Nós não éramos filhos de Deus, por quê? Porque nós somos filhos dos homens. Deus criou o homem, nós somos criação de Deus. Mas Deus, Ele nos gerou, querido. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Quando você nasceu, teu filho nasceu, tem uma historinha, né? Que o cara fala assim, que o filho estava invocado com o pai, né? Com a mãe, né? E falou para a mãe, eu não pedi para nascer. Né? Que a mãe agora tinha que suportar ele, porque ele não tinha pedido para nascer. E ela olhou para ele e falou assim, nem eu te escolhi. Não tem, então quer dizer, agora Deus não, querido. Deus nos ama tanto, que mesmo nós sendo pecador, Ele nos escolheu. Pegaram ou não? Diga comigo assim, Deus nos escolheu. Olha bem, Deus nos escolheu para nós sermos seus filhos adotivos. Agora você fala assim, peraí pastor, mas é ruim, né, ser adotivo, né? Então quando as minhas meninas eram pequenas, então elas pegavam e falavam para a Mônica, né, que a Mônica não era filha legítima, era adotiva. Né, que nós pegamos ela no lixo, e ela chorava, ficava ruim, né? Mas agora olha bem, nós não somos filhos legítimos de Deus, só Jesus é. Nós somos criatura, imagem e semelhança. Mas Deus olhou para você e te escolheu. Jesus um dia disse assim, todo aquele que o Pai me trouxer. Você sabia que que Deus está se apresentando para você, porque Deus te escolheu e você estiver resistindo ao Espírito Santo,
Não tem pecado maior? Hã? Às vezes você está resistindo ao Espírito Santo. Não tem pecado maior. Porque Ele te escolheu. Ele te escolheu para te chamar de filho. E quando Deus nos escolhe, querido, diz assim, né, que um filho biológico é gerado no útero. Mas um filho escolhido, Deus gera no coração dele. E Deus te ama tanto, querido, que Ele quer ouvir você falar: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Dê uma salva de palmas para o papai. Porque ninguém tem tão grande amor como esse. Senhor, eu quero que o Senhor nos abençoe essa noite, Pai. Se tiver alguém, Senhor, separado de Ti essa noite, que volte, Pai. Aqueles que não vieram, Pai, que o Senhor esteja falando com eles em suas casas. Colocando a consciência, Pai, de que quem vem nos cultos, Pai, não é para ser religioso, não é para ser uma pessoa, Deus, que está só cumprindo regras. Mas é uma maneira de nós, Pai querido, nos consagrarmos, nos dedicarmos. Porque quem se dedica, Pai, se consagra, está se dedicando e se consagrando. Mas quem não vem, Pai, está dizendo não, não está se consagrando. Pai, eu quero que o povo tome consciência, que não é questão de religião, Pai. É questão de relacionamento, de consagração, de dedicação, Pai, de pacto, de aliança, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Glória a Deus. Pode se sentar, eu vou chamar o Edmar para ajudar eu a consagrar, para mim não ficar muito em contato com as pessoas por causa da gripe, né? Glória a Deus, né? Então nós vamos chamar aqui a Vitória e o Tiago, que são pais do Gabriel, Felipe de Toledo, e a Adriana e o Alessandro. Se quiser vir a família também, né? Estou vendo que os Toledo estão aí, ó, pode vir também junto. Glória a Deus. Bom, eu já dei uma dica ali, né? O que nós vamos fazer com o Gabriel, né? Nós vamos dedicar, vamos entregar ele a Deus, né? Vocês já viram falar muito do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, o que é? É que Deus deu nós para nós mesmos. E agora nós podemos escolher, nós podemos entregar nossa vida para Jesus ou não. Só que quem não é de Jesus é de quem? Alguém de vocês sabe? É do diabo. Mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo sendo religioso, mesmo nunca ter roubado, matado, destruído, mesmo querendo ser uma pessoa, não sou do diabo, pastor, não, a Bíblia diz, ou é de Deus, ou é do diabo. Só que todos que são do diabo não sabem que são do diabo, senão eles iam, sai para lá, capeta, eu quero é Deus, né? É que assim, não existe muro. Então a pessoa, não, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero dedicar minha vida para Jesus, porque eu sou novo ainda, né? Eu sou novo ainda, o dia que eu tiver mais velho, né? Aí eu vou curtir a vida, quando eu tiver mais velho, querido, tem um ditado, né, assim, que diz assim, né, que o cara perguntou para o outro, falou assim, perguntou para o pastor, pastor, qual é a melhor época da minha vida, o melhor dia para mim entregar minha vida para Jesus? O pastor falou para ele assim, o último dia da tua vida é o melhor dia que você tem para entregar a vida para Jesus, para dedicar a Ele. Aí ele pegou e falou assim, mas eu não sei qual que é o último dia da minha vida. Ele falou assim, então, dedique-se todo dia, porque você nunca sabe qual é o último dia da tua vida. Então, lógico que Deus vai nos aceitar até no último suspiro. Mas será que dá tempo? Né? Será que nós vamos conseguir? E outra coisa, né? No Evangelho não tem só a graça salvadora. Aquele ladrão foi salvo, né, pelo bingo, né? Imediatamente foi salvo. Mas
a salvação também, né, o Evangelho tem a questão dos galardões. O galardões é o seguinte: a maneira que eu vivo aqui na terra determina quem eu sou no céu, na eternidade. Nós vamos ver pessoas na palavra de Deus, que elas não eram salvas, mas elas eram top com Deus, elas eram gente boa com Deus, né? Então, vou dar um exemplo, Cornélio, né? Cornélio era o cara. O anjo teve que ir lá falar para Cornélio chamar Simão Pedro, porque Cornélio ia para o inferno. Por que ele ia para o inferno? Porque ele era o cara, mas ele não conhecia Jesus, ele adorava a Deus, sem saber que a única maneira de ser salvo era por meio de Jesus. E aí, o anjo deu uma dica, né? Falou: Cornélio, ó, suas orações, suas esmolas, chegou até a narina de Deus. Então o cara era assim com Deus, mas não era salvo. Por quê? Porque a gente depende só de Jesus para ser salvo. É bom saber disso, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você entrega a tua vida para Jesus, não é questão só de salvação. A questão agora é você ser transformado para ter uma vida eterna que vai ser dentro do projeto de Deus. Deus não vai ser injusto, né, de dar a mesma coisa para o Edmar que dá para mim se o Edmar não for dedicado. Pegaram ou não, gente? Uma pessoa dedicada a Deus, lá no céu, ela vai receber mais do que aquele que não é dedicado. Isso chama-se, na Bíblia chama de coroa, chama de galardões, chama de recompensa. Jesus chamou de riqueza. Ele falou: ajuntai tesouro no céu e não aqui na terra, né? Então, vale a pena. Você sabia que todos os dias do Gabriel estão sendo filmados desde o ventre da mãe? E o Gabriel, com essa idade aí, já pode receber e perder galardões no céu, pela maneira de ele viver. Então, digam comigo assim: é muito importante a maneira que eu vivo na terra. Tem gente que acha que ele pega o padrão da salvação, Edmar. Então ele fala, fica pecando, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça da salvação. Mas o galardão, o cara vai ter que correr atrás. Sabia? A maneira da pessoa viver, até antes dela ser salva, está sendo contada. As pessoas pensam que não, mas está sendo contada. Então é muito importante vocês entender isso. Por quê? Porque nós vamos consagrar o Gabriel. Mas isso aqui não vai passar mais do que um ato religioso, se vocês não entenderem que vocês têm que ajudar o Gabriel, vocês vindo na igreja, buscando a Deus, se dedicando. Uma vez eu vi um testemunho de um casal, que os filhos deles cresceram, nunca caíram no mundo. Pensa uns meninos top. Mas qual que era o segredo? Virava e mexia, os meninos pegavam o pai deles em um ato, né? Desconfortável. Sabe que jeito? Os meninos, quando criança, vinham e arrebentavam a porta do quarto, entrava e pegava o pai e a mãe deles, né? Namorando? Não. Pegava o pai e a mãe ajoelhado e orando a Deus. E aquela cena, né? É o que chocava aquelas crianças. Como é que essas crianças cresceram? Pegaram, gente? Glória a Deus. Então, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu te peço perdão por não ter me dedicado totalmente a Ti. Agora, o que eu vejo de mais precioso está nas minhas mãos, que é o Gabriel. Eu quero que ele te conheça. Eu quero ser exemplo, porque eu quero que ele seja seu. Em nome de Jesus. Amém. Faz favor para mim, dedica o menino. Pode consagrar a criança. Consagra ele.
Aleluia. Podem tirar foto se quiser. Oh. Não, você ora e consagra. Glória a Deus. Pai, aqui, Senhor, eu apresento a Ti, Senhor, o Gabriel, que desde cedo, Senhor, o Senhor venha, está cuidando, dirigindo ele, e ensinando, ó Pai, os pais dele, a ensinar ele, Senhor, os Teus caminhos, Senhor. Deus o consagra. Mostra aos pais, ó, ensina aos pais a cuidar do Gabriel desde cedo. Conforme isso que o pastor falou, ó Pai, dos pais ajoelhados na cama, ó Pai. Que os pais do Gabriel também venham fazer isso, ó Pai. E o Gabriel, ó Pai, a ver, Senhor, os seus pais de joelhos a Ti, ó Pai, clamando a Ti, ó Pai, se entregando a Ti, ó Pai. Vem mesmo, ó Pai, ensinar o Gabriel os Teus caminhos, ó Pai. Pois eu consagro aqui nesta noite, ó Pai, ele a Ti, ó Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai. De hoje em diante, ó Pai, o Gabriel é Teu, ó Pai. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, eu também declaro que esse óleo representa agora a unção. Que o Gabriel seja um profeta, Pai, e um homem de Deus, em nome de Jesus. Pedir para a igreja se levantar e estender as mãos agora. Todos repitam comigo. Eu, como igreja, declaro o Gabriel consagrado a Jesus. Eu declaro que o poder do diabo não vai pegar o Gabriel em nenhum sentido. Eu declaro o Gabriel brindado, protegido pelo poder do reino de Deus. Eu declaro ele um profeta, um servo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Gabriel te sirva todos os dias da vida dele. E que o Senhor livre ele, Pai querido, de todo caminho errado. Em nome de Jesus. E que os companheiros dele, Pai, sejam para levar eles mais a Ti, ou ele influenciar, Senhor, para levá-los a Ti também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Família. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Então vamos falar mais um pouquinho sobre a Páscoa. Mateus 27, 51. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. 52. O túmulo abriram, os túmulos se abriram. Diga comigo, os túmulos se abriram. Olha bem, o véu, ele se abriu de cima a baixo. O que você tem que entender da Páscoa? A Páscoa, ela é o dia em que Deus, ele tirou a barreira de separação. A palavra Páscoa, ela significa passagem. Por que passagem? Porque existe a história, lá no Velho Testamento. Então, quando o povo foi sair do Egito, todos conhecem a história. Eu não quero ficar contando a história não, porque o que eu quero falar aqui é outra coisa. O povo saiu do Egito, então teve o dia da passagem, que eles iriam sair da prisão, do domínio de Faraó, e iriam ser livres da escravidão. E foi adotado isso também para nós, no cristianismo, para decretar o dia em que nós também passamos
da morte para a vida, do pecado para a santidade, da condenação para a absolvição, da separação de Deus para a união com Deus. Esse véu aqui, querido, o que ele representava? Esse véu representava a barreira de separação. Então, dentro do templo tinha a arca da aliança, suponhamos que a arca era aqui, e entre a arca e o santo lugar havia um véu. Dizem que o véu era muito grosso, chegava a dar... Para você rasgar uma camisa dessa, dá trabalho, né? É perigoso 2 pessoas puxar aqui, ó, e ficar puxando, né, Raquel? Raquel que é costureira lá. Vai conseguir rasgar fácil? Agora imagina um pano desse daqui, com 10 centímetros de grossura. Então simbolizava aquele véu que o homem não podia chegar até a presença de Deus. Não podia chegar. E quando o homem chegasse àquela arca, e por um acaso ele não fosse a pessoa escolhida, não fosse uma pessoa que tivesse passado por um processo de purificação, ele morreria fulminado por causa da santidade da presença de Deus. Então ninguém pode chegar na presença de Deus se não tiver purificado, se não tiver sido limpo, santo. Você tem que entender isso. Agora, olha bem, quem de nós aqui nunca cometeu nenhum pecado? Quem de nós aqui, lendo o Velho Testamento, vai ver algumas condições para poder atravessar aquele véu e não morrer fulminado? Vamos, gente? Se você olhar o Velho Testamento, você vai ver diversas pessoas morreram fulminadas. E tem que estudar a história para você entender o que é isso. Querido, segundo a história, não bastava o cara ter se preparado, olha bem, ele tinha que ser separado o ano todo, ele tinha que fazer todos os rituais, tinha que ser uma pessoa consagrada desde criança, tinha que ser de tal família, era para ser um sumo sacerdote, para entrar só uma vez por ano, para poder acender incensário e orar a Deus, e às vezes Deus se manifestava naquele lugar através de anjo ainda. Pode ver que o anjo a manifestou para Zacarias, e Zacarias ficou mudo até que João Batista nasceu. Vocês conhecem a história, né? Ele entrou lá dentro. E dizem, querido, que para estar na presença de Deus ali, precisava fazer fumaça. E o cara tinha que pôr fumaça naquele... Quem lembra aqui do ferro de passar roupa à brasa, né? Então era mais ou menos aquilo. O cara colocava a brasa ali e ficava fazendo fumaça. E era terrível, porque se ele não enchesse o ambiente de fumaça, também ele corria o risco de morrer. A fumaça tinha que tampar tudo. Né? Não tem aquela música, Lu, que nós cantamos assim, que fala assim: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Se a fumaça não escondesse o sacerdote, ele morreria. Você já imaginou como é que é o negócio? Ninguém tinha, querido, coragem de entrar nem no santo lugar, quanto mais no Santo dos Santos. E aí, nós vemos aqui assim que imediatamente quando Jesus morre, a terra treme. As rochas, as pedras, elas quebram. E o véu, ele rasga de cima a baixo. De cima a baixo. Você sabe o que significa o que Jesus fez? Que a partir daquele momento, quem entrega a vida para Jesus, ele pode entrar no Santo dos Santos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Entende? O verdadeiro sacrifício e a verdadeira adoração, ele fez por nós. Ele viveu uma vida perfeita. Porque a adoração religiosa é boa, top, devemos praticar. Mas Jesus não fez uma adoração religiosa. Ele nasceu e viveu com o estilo de vida que adorava a Deus.
É isso que Deus quer. Deus quer que eu adore Ele vendendo pneu. Ele quer que eu adore Ele comprando pneu. Ele quer que eu adore Ele conversando. É minha vida que tem que ser uma adoração a Deus. Pegaram? E agora, eu não preciso mais temer, porque o próprio Deus, Ele vai habitar em mim e vai junto comigo. É como se alguém, uma criança, quisesse fazer algo, querido, mas ela não tem capacidade, mas o pai chega assim, vem cá, pega na mão dela e fala assim, vamos fazer junto. É isso que Deus quer que você receba essa noite. O Senhor quer que você compreenda que o que Jesus fez foi tirar a barreira da separação, para que nós pudéssemos nos unir a Deus, e por meio do seu Espírito agora, o que Deus quer? Deus quer pegar você pela mão e falar assim, filho, você vai falar assim, pai, mas eu não consigo. Falar, vem cá, vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Vamos, o que fazer? Viver a vida que Jesus quer que você viva. Ser igual a Jesus. Você fala, mas eu nunca vou ser igual a Jesus. O pai falou assim, então, eu vim, vamos junto. Por isso que o Espírito Santo, né? Ele é companheiro. É para, lembra aí, Raquel? Para pretos, né? Hã? É isso aí. Sabe o que quer dizer isso? Andar junto, do lado. Entende? Quando você entrega a vida a Jesus, agora você tem que ter uma vida como uma criança. Já viu aquela cante que nós cantávamos antigamente? Fala assim, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Né? Então, nós que quando chegamos na presença de Deus, nós somos como criança. Sempre vamos ser como criança. Não vai ser difícil, não vai ser impossível. Por quê? Porque Ele quer estar junto, Ele vai estar junto, Ele quer que você entenda que Ele está contigo. Né? Isso é uma coisa tão real, que quando Deus Ele te dá os dons, você não precisa mais confiar no que você faz. Por quê? Porque Ele está junto. Às vezes eu vou orar para as pessoas serem curadas, para Deus fazer um milagre. Eu não me preocupo, querido, comigo mesmo, porque se Deus está comigo, para fazer junto, é Ele que faz. E Ele quer estar junto com você em tudo, para fazer com que tudo dê certo na tua vida. Isso é a Páscoa. A Páscoa é que Deus agora, mandando teu Filho, que pagou pelos nossos pecados, agora Ele nos reconcilia consigo mesmo. E nos chama para uma nova vida, para viver uma vida de santidade. E não é ruim, querido, porque não é difícil. Por quê? Porque Ele vai estar junto. Às vezes é só você falar assim, não, agora eu vou estabelecer prioridade na minha vida. Diga comigo, prioridade. Se você obedecer só esse mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diga comigo, não é sentimento. Fala, não é vontade. Fala, é questão de caráter, fala assim. Questão de caráter, ó, eu quero ser um homem de caráter, né? Um homem de princípios. Então eu falo assim, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Vai ter dia que eu não quero ir na igreja, que eu estou com um problema na igreja, que me ofenderam, que me machucaram. Isso é alma, diga comigo, alma. Carne, fala aí. O que eu faço? Eu falo, não, eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um contrato com Deus. E eu vou amar Ele sobre todas as coisas. Amar a Deus que dá uma decisão. Aí Jesus disse assim, quando vocês sentir raiva, vocês não estão me amando? Não. Ele diz assim, aquele que me ouve e me obedece, esse é o que me ama. Então quando você obedece a Deus, você está amando a Deus. Não está perguntando se você está com vontade de obedecer. Nem se você está gostando de obedecer. Nem se você está podendo obedecer. Nem se você está na circunstância
de obedecer. Deus está falando assim, querido, para você, que se você obedecer, você ama Ele. O amor que Deus quer de nós é um amor espiritual, é um pacto. Vai ter dia que é difícil de você fazer aquilo que o Senhor quer que você faça em alguma circunstância, mas você vai fazer um sacrifício. Amanhã, amanhã eu tenho certeza que o Lu, a Fábio, a Yumi, a Suzana, que trabalha comigo, que estão aqui no ministério, eles vão levantar morrendo de vontade de trabalhar. E eles vão trabalhar com uma vontade imensa. E isso significa que eles amam o trabalho. Pegaram ou não? Eles amam o trabalho. Mas depois da manhã eles acordam com preguiça, sem vontade de trabalhar, odiando o trabalho. Aí eles não vão trabalhar. Por quê? Porque eles acordaram sem vontade, sem desejo. Aí eles não vão trabalhar. Vocês acham que eles não vão trabalhar? Vamos, gente. Vocês acham que eles não vão trabalhar? Vai ou não vai? Por favor, gente, me ajuda. Vai ou não vai? Vai. Agora aprenda uma coisa. Porque eles, diga comigo, precisa. Fala, porque eles têm um propósito. Entenderam? Fala, porque eles são responsáveis. Diga, porque tem compromisso. Isso é caráter ou não é? Agora, presta bem atenção. Qual que é mais importante? Assumir os compromissos com Deus ou ir trabalhar? Vamos? Vamos, gente? E por que falta no culto? E por que não tira um tempo para orar? E por que não lê a Bíblia? E por que não se envolve no trabalho da igreja? E por que não gosta de ir no culto, todo culto? É porque o trabalho é mais importante. É porque, agora deixa eu te perguntar. Vamos supor que Jesus fosse o trabalho. Vamos supor assim, que Jesus fosse o trabalho. E o trabalho fala assim, para o Lu, para a Fábio, para a Yumi, para a Suzana. O trabalho fala, se vocês me amam, vocês fazem o que eu mando. O que o trabalho manda? Chegar no horário, dedicar-se, cumprir a meta, alcançar o propósito. Não é isso que o trabalho manda? Então, é simples você compreender como é que nós somos falhos com Deus. Mas uma coisa, querido, que eu queria que você compreendesse, que a gente usa esse exemplo só para ver como que nós estamos fora. Como que a humanidade, ela não tem entendimento de Deus, né? Às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, para você falar é fácil, porque você prosperou, deu tudo certo, e para mim que não dá certo? Querido, deu certo porque eu peguei essa linha, eu coloquei a igreja em primeiro lugar. Por causa da igreja? De jeito nenhum, porque eu entendi que a igreja era a maneira de eu servir a Deus, e se a igreja é a maneira de eu servir a Deus, então a igreja em primeiro lugar. Se pintasse um serviço que eu ia perder o culto, o que eu fazia? Eu tinha uma escolha, ou eu pegava aquele serviço, ou eu faltava no culto. O que vocês acham que eu fiz? Vamos, gente? Vamos? Eu perdi o serviço e fiquei com o culto. Por isso que deu certo. No momento deu tudo errado. Perdi dinheiro, as coisas ficaram pior. Entende? Mas a minha história conta que eu peguei o caminho certo.
E perseverando, porque as coisas, quando você está obedecendo a Deus, ela não melhora, ela piora. Agora, quando você está desobedecendo a Deus, você resolve o problema no momento. Mas lá no íntimo você sabe que você trocou Deus pelo seu trabalho. Que você trocou Deus pela sua família. Que você trocou Deus pelas coisas que você mais gosta. Você gosta menos de igreja, gostar menos de igreja significa menos de Deus. Pastor, mas a igreja não é Deus, a igreja é uma religião. Não, querido, você está enganado. Você precisa estudar sobre igreja, na Bíblia. Denominação é uma organização, né? A denominação, eu amo denominação, porque a denominação organiza a igreja. Então eu amo porque ela organiza a igreja, mas ela não é uma denominação sem ter uma igreja boa, ela é apenas uma empresa aberta, né? Mas uma empresa que ela legaliza um povo para orar, evangelizar e fazer a obra de Deus, né? E está praticando a vontade de Deus, é uma bênção. Então eu vou valorizar as coisas que são de Deus em primeiro lugar. Jesus não falou que é errado amar a família, até Ele manda amar a família. Honrar pai e mãe, ajudar o próximo, honrar o patrão. Mas Ele falou, né, querido, que é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí, pastor, mas por quê? Eu vou te explicar, querido. Vou contar uma história para você, tá? É uma história, querido, que você tem a tua história é parecida com essa, em circunstâncias diferentes, situação diferente, tá? Mas tua história é parecida, todas as histórias são iguais. Porém, cada uma tem a sua complexidade, né, por causa do mundo. Mas todos nós somos seres humanos, temos a mesma situação. Aquele que é melhor, eu acho que é pior, tá? E aquele que é pior, acaba sendo melhor. Então, há 30 anos atrás, menino de 4 anos, cai do pé de abacate, machuca um olho e fica com um olho branco e um normal. Aí cresce, querido, todo mundo chamando ele de zóio de cor, desfazendo dele, e a alma daquela criança foi ficando com rejeição. Rejeição. Quando tem 7 anos, leva uma surra de soco do pai, né, que até hoje, quando lembra, fica traumatizado. Com 7 anos já tem que ajudar em casa trabalhando, senão entra na vara. É aquela vida de opressão, mas bagunceiro também que só. Uma vez esse menino era tão bagunceiro, que ele descobriu que o suai do guarda-roupa, o teto do guarda-roupa do pai dele, estava cheio de bala de revólver 38. E ele foi lá, cata um monte daquela bala, e viu a mãe fervendo roupa, e ele joga todas aquelas balas no fogo, e sai esconder atrás do muro e deixa a mãe lá, né? Então, vai crescendo, vai fazendo bagunça. Por outro lado, desprezado, mas traumatizado, mas ele vence isso. Que jeito? Sendo arteiro, bagunceiro, sendo malandro, né? Malaco, vai crescendo. 12 anos, o pai já põe para trabalhar, e o pai começa a colocar ele para ter responsabilidade, e o pai começa a ficar sendo folgado. Aí o menino, para poder, daí arruma um zóio, né, um zóio postiço, né, fica mais bonitinho um pouquinho, arruma uma namorada, começa a namorar com 12 anos em casa. Com 18 anos casa. Por quê? Porque a vida era tão braba, querido, que ele queria casar para poder, né, ter a sua vida própria. Junta dinheiro dos 12 anos até os 18, e num empréstimo ele perde tudo, e tem que se virar comprando móveis velhos para casar e tal, só pepino, só vida braba. Tinha que trabalhar de dia e de noite, domingo, né? Só serviço pesado, aquele serviço que ninguém fazia. Todo mundo rejeitava, ele ia lá e fazia, porque ele queria ganhar dinheiro e vencer na vida.
Com 20 anos já começa a ter filho, com 24 anos já tem 4 filhos. Com 27 anos, já tem 4 filhos. Com 29 anos, né, separa, entra em depressão, 4 filhos pequenos, e começa uma vida, tudo aquilo que ele construiu, né, que já tinha casa, terreno, tudo, perde tudo. E aí entra em depressão. Tudo aquilo que sofreu trabalhando a vida inteira, de dia, de noite, todo domingo da sua vida, todo feriado da sua vida, foi tudo água abaixo em poucos meses. E aí vem a depressão, por quê? Porque achava que fazia tudo certinho. Ia na missa todo domingo, né? Frequentava grupo familiar de quarteirão, procurava fazer as coisas certas, trabalhava, era honesto, gostava de ajudar os outros, e achava que isso era suficiente, né? E de repente perde tudo. Depressão. E esse menino, por causa de ser católico, ele odiava crente, né? Pegou, agora já é homem, né? Agora pegou e na igreja católica não dava nem comunhão, porque era separado, né? Hoje não sei como é que é, mas na época não podia nem. Aí ficou feio mesmo o negócio, né? Porque na igreja que podia dar um apoio, abandonou. Bom, aí acabou indo numa igreja de crente. 3 experiências. Esse menino é eu, né? Primeiro, eu não lembro, mas eu entrei na casa do pastor e conversei com a irmã Clara. Eu não lembro, sabe por causa de quê? Porque certamente eu devo ter ficado endemoniado, só chorei, entrei em transe e saí de lá. Não lembro de nada. Outra vez foram visitar eu em casa, um casal de japonês, e começou a falar de Jesus. Eu não lembro uma só palavra que ele falou, mas eu lembro que eu chorava o tempo todo. E por que eu chorava? Porque na realidade, querido, ali, a minha alma, ela estava destruída. Eu tinha errado o caminho, achando que eu estava certo, mas eu estava com a minha vida destruída. Eu errei o caminho. E agora? Agora eu não conhecia um caminho novo. Ninguém tinha me apresentado um caminho novo. Eu era religioso já. Então eu não via caminho numa religião, porque eu já era. Mas, na terceira vez também, né, eu chorei muito. Chorei dentro da igreja. A mulher pregando, ali eu chorava. E eu, naquele choro, naquele desespero, né, por causa da angústia, da dor que eu estava sentindo, não vi esperança mais na vida e nada, eu descobri uma coisa que hoje eu sei o que é, mas eu vivi muitos anos por aquilo sem saber, né? Hoje eu descobri, querida, assim, que eu chorava. Por quê? Porque o meu espírito, ele estava se manifestando na minha alma, né, dizendo para mim, né, que eu tinha errado o caminho. Então eu estava num processo de arrependimento. A Bíblia chama nascer de novo. Eu estava nascendo de novo, mas quando eu estava nascendo de novo, o velho homem estava morrendo. Ele estava morrendo. E o velho homem estava angustiado, triste. Eu queria salvar as circunstâncias, salvar meu casamento, salvar minha alma, voltar a ter ânimo, ser curado daquela depressão. Só que o poder que fez esse véu rasgar de cima e embaixo, que rompeu aquela rocha, é o que estava trabalhando dentro de mim. Ele estava falando assim, ó, você viveu do jeito que você viveu, mas você viveu fora do caminho. Você estava errado.
E querido, eu vou falar uma coisa para você, tem muita gente aqui, ó, frequenta o ministério, frequenta a igreja, já conhece Jesus, ainda não se converteu, porque ainda está procurando uma igreja para servir a Deus, está procurando algum lugar que ele vai, querido, frequentar, que vai resolver o problema dele. Sabe, querido, você pegou o caminho errado. Esse é o caminho da religião. Você precisa saber, querido, que o caminho errado, você pode estar vivendo até dentro da palavra, até dentro de uma orientação, tudo, mas você pegou o caminho errado. Você precisa entender, querido, que o que Jesus veio fazer é te livrar da morte eterna. Ele quer te levar para o céu. Esse é o caminho que Ele quer te oferecer. Você sabe em que contexto que está João 14? Vou te explicar. Jesus estava indo para a Páscoa, festa das Páscoas. E Ele sabia que o sacrifício ia ser Ele. Era Ele que ia ser o Cordeiro Pascual. Jesus ia ser o Cordeiro. Jesus ia ser imolado. Ele que ia ser imolado. Ele já sabia disso. E esse contexto que Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava contando para os discípulos, querido, tudo que estava escrito a respeito dele, o que ia acontecer, diga comigo, o que ia acontecer. Jesus estava antecipando para eles tudo o que ia acontecer. Ó, eu vou chegar lá, eu vou ser entregue, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Depois ele contou para os discípulos como é que eles tinham que viver. E aí, querido, no meio daqueles discípulos de Jesus e de todos os outros, que é eu e você, iam vir pessoas como eu, com a minha história. Ia vir você com a tua história. Eu tenho pena se você é evangélico desde pequeno, sabe por quê? Porque você vai ter que ter tua história também. E para você vai ser mais difícil. Por quê? Porque você não vai adiantar mudar de religião. Né? Até o católico hoje está piorando. Por quê? Porque o católico vocês estão melhorando como religião. E isso dificulta, porque quando uma pessoa se converte, ela faz um contraste, né? Então, na época que eu me converti, eu olhava para os católicos e para os crentes e falei, não, os crentes são melhor, estão mais certos. Mas e hoje? Hoje você olha para o católico e o crente, dá a impressão que o crente está pior. E agora? Mas o problema não é a religião. O problema é que nós erramos o caminho. E agora o que te traz para Jesus, o que é? É uma vida errada que você levou. E querido, ter uma vida errada como bandido, como macumbeiro, como um católico tradicional, como uma pessoa que não conhecia Jesus, é mais fácil de se converter. Pegaram ou não? É mais fácil. Agora você se converter fazendo tudo certo, qual que é a minha maior dificuldade de aceitar os crentes? É que eu era um bom católico. Mas na hora que eu vi, querido, um crente pregando, que ele pegava a Bíblia e falava assim, essa igreja aqui não salva, católico não salva, essa aqui não salva, a salvação, ó, vocês têm que procurar nesse livro. E o cara falou mal da igreja dele, eu falei, opa, é por aqui que eu pego. É aqui que é o lugar aonde porque esse cara está falando mal da igreja dele, e é isso que eu estou precisando de Deus de verdade. Eu não preciso de uma religião, porque na minha religião eu era mais ou menos também. Vamos falar a verdade, um católico que vai na missa todo domingo, e que frequenta um movimento da igreja, que seja um movimento de jovens, se for um jovem, frequenta a pastoral da família, né? E tal, né? Não é um católico top? É ou não é, gente? Eu era um. Isso me ajudou?
que me ajudou, sabe o que foi? Foi que eu não podia tomar hóstia, porque agora eu estava separado. Sabe o que me ajudou? Foi que agora eu não cumpria o requisito da igreja. Então o que me ajudou foi o que me expulsou da igreja. Pegaram ou não? E o que me ajudou a ficar na igreja crente? Foi que falaram mal até da igreja crente. Aí eu comecei a pensar assim, falei, opa, peraí, eu preciso disso, eu preciso de Deus, eu preciso de verdade. E sabe, querido, o que eu descobri? Que tudo que eu estava atrás, que eu queria, não era mais importante do que aquilo que Deus estava querendo trazer para mim. E quando eu comecei a ver que eu sentia algo, eu sentia a presença de Deus, eu vi Deus agindo, eu falava assim, eu quero ir para o céu. Eu acho que até a Rose, que nós começamos a namorar depois de uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estava na igreja, a Rose viu diversas vezes falando, para a liderança, para a igreja, eu falei, não estou aqui por causa de igreja, não era Rose, não estou aqui por causa de homem. Agora, olha bem, eu honrava a liderança, amava a igreja, dava minha vida pela igreja, mas eu fazia isso porque eu amava a Deus. E amar a Deus, querido, é isso que eu estou te falando para você, é questão de caráter, é questão de decisão. Quando eu estava desempregado, para você ter uma ideia, toda a igreja me decepcionou muito. Por quê? Porque eu precisava de um emprego para ganhar salário mínimo. Sabe quem me deu um emprego lá na igreja? Ninguém. E sabe quantos podia me dar emprego? Mais da metade da igreja tinha condições de me dar um emprego. Mais da metade. O que mais tinha lá era gente que podia dar emprego. Eles davam emprego, o cara acabava de chegar na igreja, não ficava nem 10 dias na igreja, já estava empregado. E eu já me preparando psicologicamente para cortar cana. E falavam na bucha, nós não vamos te dar emprego. E chamavam eu de vagabundo ainda. E você tem que trabalhar. Deus não se agrada de vagabundo. Eu não sabia a dificuldade que eu estava. Ninguém me dava uma chance. E com razão, né? Porque um cara analfabeto, ignorante, né? A única profissão minha era borracheiro e eu não queria trabalhar de borracheiro. Então é só decepção. Só que, querida, a palavra foi entrando. Eu fui começando a compreender Jesus. Eu falava assim, olha, eu não vou abandonar Jesus, nem por nada, nem por crise, nem por desprezo, nem por igreja, por nada. Eu vou me pegar firme em Jesus. Porque eu comecei a ver, querido, assim, que todas as pessoas que estavam bem em Cristo, que tinham bens, eles não estavam priorizando a Jesus. E a turma não estava entendendo que o mais importante é que Jesus resolveu o problema da morte. Diga comigo, morte. Quem aqui tem mais de 30 anos? Meus pêsames. Você está chegando na metade da tua vida se você viver certinho. Vai morrer, querido. E você sabe qual que é? Sabe para onde que eu ia, querido, se eu não tivesse passado por toda essa crise? Sabe para onde eu ia? Quem sabe para onde eu ia? Para o lago de fogo. Para quem não sabe, o inferno só é uma antessala do lago de fogo, tá? É a mesma coisa que você pegar um avião, você vai entrar lá no salgão, né? O salgão lá está lá. É uma sala de espera, até você entrar no avião. O inferno só é uma sala de espera. Entende? Mas no dia certo, Deus vai ressuscitar todos os mortos. E cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Mas tem uma coisa lá, querido, que a Bíblia fala assim, livros e livro, o livro. Os livros, Deus abriu os livros e o livro. Você sabe o que é livro lá? Livro
vai ser, querido, a história da tua vida. Então lá vai ter a história da tua vida. Põe lá, pum, história da tua vida. E lá vai passar a sua história. Então, se você for um cara bacana, bom, tudo aquilo lá vai somando pontos. Você fez coisa errada, vai puf, dá o resultado da prova ali. Sua vida está determinada no livro dela. Então, a tua vida está num chip, num HD de Deus. Lá na hora de colocar, colocou lá, resultado. Só que tem o livro da vida. Para quem não sabe do livro da vida, você lê a história de Moisés lá, o dia que a Raquel já chegou naquela parte que ele orou lá. Você explicou sobre o livro da... Moisés falou assim: Senhor, se for para o Senhor matar essa coisa, eu peço, Senhor, que o Senhor então retire o meu nome do teu livro. O que é o teu livro? Não chegou ainda, né? É o livro da vida. Então não importa a história maravilhosa que você tem com Deus lá, se o teu nome não estiver no livro da vida, você pode ter sido o top de Deus lá. Passou em todo sentido. E todo aquele que não foi achado o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, querido, se você não entregar a tua vida para Jesus e tiver uma aliança com Jesus, o teu nome não está no livro da vida. Se o nome do Lu não estiver no livro da vida, querido, ele pode cantar bonito, ele pode manifestar unção, pode fazer milagre, pode falar de Jesus, evangelizar, fazer o que for, né? Mas Deus que conhece o coração, né, que sabe a verdadeira entrega. Seu Lu nunca fez, querido. E como é que é complicado, né? Se você nasceu numa igreja evangélica, você tem todos os requisitos de salvo, mas será que teu nome está no livro da vida? Ô pastor, lógico que está. Será? Você um dia se converteu de verdade? A razão maior de você estar aqui hoje é porque você quer ir morar com Deus no céu? Toda vez que você passou uma crise, desistiu de algo, foi atrás de algo, ou resistiu a algo, foi para não perder sua salvação? Porque quem está com o nome escrito no livro da vida, né? Ele não quer que Deus risque seu nome do livro da vida. Então você precisa... Pastor, como é que eu faço então? Tenha uma vida dedicada a Ele. Igual o propósito que amanhã os funcionários da Trovate Pneu vai trabalhar. Sabe por que eles vão trabalhar? É porque senão eles não têm como sustentar a família. A vida deles depende desse salário. Os sonhos deles dependem desse salário, ainda que seja pouco, mas eles dependem disso. E sabe, querido, por que eu estou aqui hoje? Porque viver para Deus, eu dependo disso. A minha vida está escondida em Cristo Jesus. Toda aquela minha história ali, querido, eu poderia estar contando para você assim, ó, olha o que Jesus fez. Mas ninguém viu. Porque no dia a dia, a minha história não foi bonita. Eu não fiquei recebendo milagre no dia a dia. Foi tudo no sacrifício. Tudo na luta. Mas, uma coisa eu sei. Tudo foi acrescentado. Até o que a gente não quer, Deus dá. Por quê? Porque você faz o melhor para Ele no dia. Você faz o melhor para cada cliente, para cada situação. Até com as coisas que Deus põe na tua mão. Deus põe um negócio aqui na tua mão,
Você tem que ficar pensando, eu tenho que ter lucro com isso, eu tenho que ter carinho, como é que eu vou usar isso dentro de um propósito? Tudo tem que ter um propósito. E você vai vivendo assim para Deus. E Deus, Ele vai pegando a sua vida de propósito, e Ele vai fazendo em cada circunstância ser um lugar onde vai te dar tesouro, onde Ele vai acrescentar bênção, né? Até o meu casamento foi na igreja. Cada bênção minha, né, é para a igreja. Você sabe como é que era o meu sonho? Quando eu arrumei o primeiro trabalho? Era ser dizimista do que faz diferença. Porque eu ficava falando para Deus, Deus, mas a obra tua é cara. Se eu der um dízimo igual eu dava dízimo na época de 15 reais, né? 10 reais. Se eu ficar dando dízimo de 5 reais, 10 reais, 15 reais, eu pago muito pouco. Eu quero ter um dízimo, Deus, que faça a diferença. E propósito com Deus, né? Propósito com Ele. Eu tenho até que parar de falar, né? Quanto que eu dou de dízimo, né, Rosa? A Rosa fica me pegando, querido, você fica falando os outros. Por quê? Porque os outros ficam ruins em vez de se alegrar. As pessoas ficam ruins quando você fala quanto que você ganha, em vez de se alegrar. Por quê? Porque não estão convertidas. Porque ainda tem inveja, tem ciúme. Porque ainda não quer um líder que é um exemplo, que esteja na frente dele. Mas a pessoa, né, querido, ela tem que saber como é que é a história, como é que foi, como é que isso aconteceu. É luta, luta todo dia. E a luta não era, querido, a luta não era fácil você fazer as coisas, por quê? Porque tem que fazer a vontade de Deus e não a do homem. Vencer, querido, diante de uma circunstância, você fazer o que é certo aos olhos dos homens, é fácil. Mas a luta era, querido, que cada situação, para fazer a vontade de Deus, fica mais caro. O prejuízo é maior. É abrir mão, querido, de você ter aquilo que você está tendo oportunidade ali, uma coisa grande na tua mão. Porque fazer certo é difícil, é mais caro. Mas você tem que fazer o que Deus manda. Entende? Às vezes uma coisa que dá para ganhar, você tem que abrir mão e não ganhar. Às vezes é uma coisa, querido, que você dá para você dar um jeitinho de comprar fácil, às vezes você tem que deixar de comprar. Mas no final, dá tudo certo. Mas uma coisa, querido, que eu quero que você entenda também. É difícil você servir a Deus quando tudo está dando errado, quando você está sem vontade, quando você está desanimado? Mas eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu vivo uma situação contrária. E posso falar para você? Você acha que é mais fácil ou mais difícil do que aqueles que estão dando desculpa hoje? Acabei de falar ontem para o Cassiano. Lembra, Cassiano? Cadê o Cassiano? Não estou vendo o Cassiano. Eu estava procurando um negócio ali, né? E nós não achava. Falei, Cassiano, a pior desgraça que tem foi o que é? É ter muita coisa. Tudo fica difícil. Ele falou, pastor? Quando nós não tinha nada, nós não tinha trabalho. Agora nós nem achamos que nós tem. Nós fica dedicando um tempão aqui para procurar algo que nós tem. Você sabia que hoje, acho que 80%, 90% do tempo eu estou cuidando do que Deus colocou na minha mão? Você sabe o que aconteceu? Piorou. Ninguém imagina que quer tocar uma empresa, sabe? O funcionário está ali fazendo 10 coisas ali, mas ele não imagina o que quer cuidar daquilo. Não imagina porque a gente vê, na prática a gente vê que não entende. Por quê? Porque até os detalhes do que está fazendo ali, a gente vê que não é maldade, não entende, não sabe.
pessoa não imagina. Vocês não estão aqui numa igreja bonita, maravilhosa? Igreja, ó, esse prédio aqui, ó. Ninguém imagina o que eu passei para poder esse prédio aqui acontecer. A igreja junto, mas pensa que ajudou muito? Porque cada um que dá um palpite, fala alguma coisa, não sabe o que faz, né? O líder, às vezes, ele está até com uma... Então, querido, quanto mais tem, pior vai ficando. Você sabia que tem muita gente que é crente aqui, que está com problema financeiro, sabe por quê? Porque comprou o carro que não podia. Comprou a casa que não podia. Então, o que ele fez? Excedeu a bênção. Comprou o carro que devia. Comprou a casa que devia. Mas não construiu a estrutura para poder sustentar aquilo. Então, o que você precisa entender? Não precisa nada disso. Se você não abrir mão de tudo e falar assim, a sua graça me basta. Ter a presença do Espírito Santo está bom demais. Contente-se com o que tem. E fala assim, porque eu não vou ter nada que atrapalhe eu chegar no horário no culto. Eu não quero ter nada que atrapalhe eu ter o meu tempo de oração. Eu não quero ter nada que atrapalhe no meu coração a prioridade, que é fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar. Eu lembro que eu fiquei 2 anos e pouco desempregado. Sabe o que eu fazia porque não tinha o que fazer? Eu lia a Bíblia o dia inteiro. Você sabe o que mais me atrapalhou o meu emprego? Foi ler a Bíblia, Adamar. Primeira crise que eu entrei. Aí, como eu não conseguia ler muito a Bíblia na hora que estava trabalhando no emprego, quando eu estava desempregado era fácil. Na borracharia, porque um tempo lá então eu lia de dia e de noite. Eu detonei um monte de Bíblia, porque na borracharia eu lia a Bíblia de dia e de noite, porque lá eu era o patrão, né? E à noite que dava serviço, de dia não dava, e eu estava trabalhando que não dava serviço, então eu ficava lendo Bíblia. Aí você sabe, querido, casei. O trabalho já estava atrapalhando ler Bíblia. Aí casei. Sabe qual a primeira reclamação do meu casamento? Meu casamento demorou, em 15 dias, teve a primeira crise no meu casamento. Sabe por quê? Eu casei e comecei a ler a Bíblia do começo. Com 15 dias eu estava em Salmos. E aí a Rose chegou em mim e falou assim, querido, você não me ama mais? Nosso casamento não vai dar certo. Eu falei, por quê? Você não liga mais para mim. Você só lê Bíblia. Então a minha bênção, ela começou a me atrapalhar. Né? Pergunta para ele aqui, o que mais atrapalha ele dedicar a Deus? É o serviço, é a casa. Pegaram, gente? Então não pense que se você resolver o problema da tua vida, ter saúde, ter bens, ter emprego, vai melhorar, vai piorar. Trata de dedicar a Deus agora, porque a dedicação vai exigir mais esforço na hora que o Senhor resolver o teu problema. E tudo isso para mim não foi difícil, e até hoje é fácil, sabe por quê? Eu fico só pensando, Deus, eu vou morrer. Fala para você mesmo, fala teu nome, fala assim, fala, Trovate, você vai morrer. Fala de novo, Trovate, você vai morrer. Fala assim, não vai levar nada. Seu tonto, fala aí, não vai levar nada. Fala de novo, Trovate, você vai morrer. Tudo que você viveu aqui na terra, falei, vai zerar a conta. Querido, eu queria que as pessoas ruins, que amam essa vida,
fossem fazendeiro, tivesse muito dinheiro, mas muita coisa mesmo, para aumentar o castigo dele na hora da morte dele. Na hora que ele morrer, querido, ele vai falar assim: agora, o que eu vou pôr no meu caixão? O que você vai levar? Se Deus te der um trabalho agora para você ganhar 200 mil por mês, a melhor casa na cidade, se Deus te der uma igreja perfeita, e você morrer agora, isso vai ser bênção na tua vida? Vai? A minha loja, se eu morrer agora, ela é bênção? Eu apareço diante de Deus para você julgar. Filho, você entrou aqui com uma vantagem. Você tinha uma loja de pneu. Não, que ele sabe como é que vai ser. Filho, você entrou aqui com uma desvantagem. Foi o quê? Eu te dei uma loja de pneu. E agora, pai? Agora você vai julgar pelo que você fez com ela. Se não foi para mim, dançou. E aí tudo que eu fiz para o cliente, que eu fiz para comprar mais pneu, que eu fiz para comprar casa, que foi, só vai me condenando, só vai me retirando minhas bênçãos. Agora se eu chegar lá diante de Deus, falar: Deus, estou aqui. Filho, você chegou com uma vantagem aqui, o quê? Eu não te dei emprego, eu te ferrei, te coisa, mas você viveu para mim. Visto que você não teve aqui na terra, então você vai ter aqui. Dorme com essa hoje. Porque o maior pecado de estar descontente é por quê? É porque você está rejeitando a verdadeira justiça de Deus, que é o dia do juízo. E essa Páscoa só vale para você e para mim, se eu souber. Entende? Que o mais importante Jesus fez, é me dar a possibilidade de entrar no reino dele. E tudo que é ao seu desfavor agora, se você priorizar a Deus, vai ser contado como vantagem. Mas se você estiver descontente, você está pecando duas vezes. Primeiro, porque não está pegando as bênçãos que Deus tem para a tua vida. E depois ainda está vivendo, murmurando, reclamando e não priorizando a Deus. Porque a maior dificuldade de quem é abençoado é priorizar. Saibam que o primeiro teste para a pessoa priorizar a Deus, o primeiro teste para ver se a pessoa prioriza a Deus ou não, é para ver se ela prioriza a Deus na crise. Se ela priorizar a Deus na crise e na dificuldade de prosperar, ela prioriza a Deus de verdade, mas por causa do dia da salvação dela, do julgamento dela, ela passa no primeiro teste. Depois ela vai passar no segundo teste, priorizar a Deus diante das bênçãos que Deus coloca na mão dela. Lembra que no meu primeiro trabalho, complicou tudo. Por quê? Porque o tempo foi roubado de Deus. E agora para priorizar a Deus era muito mais difícil, por quê? Porque esfria. Quanto mais tempo você fica na presença de Deus, mais quente você é. Aí quando você começa a se dedicar às bênçãos, você vai esfriando. Aí já não é mais gostoso ler Bíblia, não é mais gostoso vir na igreja, não é mais gostoso orar, não é, Dorival? É, pastor? Aí é questão de caráter. Pegaram ou não? Querido, quando você tiver com a vida bem boa mesmo, a pessoa que está com a vida bem boa, foi vitoriosa em Cristo Jesus, a maioria perde a vontade na igreja, não quer mais servir a Deus não.
E quando você vai ficando meio velho, você não liga mais de ser aceito. Você não está nem aí se os outros gostam ou não gostam de você. Entende? Você até prefere que não gosta, porque enche menos o saco. Quando você vai ficando velho é assim. E aí, se você não tiver caráter para amar Deus, e amar as pessoas, e amar a igreja, e amar a obra de Deus, você não permanece, você vai para o inferno. Vai ser condenado. Glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. A Páscoa é o motivo de nós estarmos aqui. É o motivo daquele, querido, que está começando, entende? Falar assim, não, agora eu estou descobrindo algo maior do que a minha própria vida, maior do que tudo aquilo que eu sonhei, maior do que tudo aquilo que me fez vir na igreja. Vamos adorar a Deus. Vou terminar. A Páscoa, ela é a passagem, a esperança. Não é a Páscoa, é a ressurreição de Jesus. Chamam de Páscoa, por quê? Porque Jesus estava cumprindo a profecia, desde o dia que aquele povo profético estava saindo do Egito, eles estavam profetizando que um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, iria ser morto. Ia rasgar o véu, de cima a baixo, ia nos religar a Deus. E agora ele iria trazer esperança ao perdido, que aquele menino perdido, encontrou Jesus, e Deus deu uma esperança para ele, mas a esperança não está na vida que Deus deu para ele aqui na terra. A esperança está na hora que ele morrer. Pegaram ou não? Agora vamos falar a verdade, se a minha esperança está na hora de morrer, o que adiantou meu casamento? Para resolver isso. Diga comigo, nada, fala aí, nada. O que adiantou Deus me dar uma casa bonita? Diga comigo, nada. O que adianta Deus me colocar como o líder, o fundador desse ministério? Diga comigo, nada. Pegaram ou não? Não adiantou nada. Então isso foi acrescentado, porque busca em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, que o que Deus quer fazer é levar nós para morar com Ele, é a salvação. E outra coisa, essas coisas que foram acrescentadas, se eu tivesse um modo de pensar, eu não estaria aqui hoje. Eu teria desistido. Entende? Porque lá no princípio, a circunstância para mim resolver ela, era muita tentação de abandonar a igreja, abandonar as coisas de Deus e perder o caráter, a responsabilidade, que Deus queria que eu tivesse. E agora, também as coisas estão fazendo a mesma coisa. Então não é, querido, Deus te dando uma vida em abundância que vai fazer você mudar de caráter. Você tem que mudar teu caráter hoje. Você tem que falar assim, eu vou entregar minha vida para Jesus. E a partir de agora, eu me consagro a Ele. Aí no próximo culto, você fala assim, não precisa ir na igreja. Eu tenho Deus aqui em casa mesmo. Vá contar essa para outro. O diabo te enganou, você se enganou, você é um otário ainda, do diabo. Não existe isso. Você, querido, se você tiver caráter mesmo, você vai consultar a palavra de Deus, examinar o que o Espírito Santo está ensinando, e você vai falar assim, com vontade ou sem vontade, eu sei o compromisso que eu devo ter com a minha igreja, entende? É muito mais sério do que minha família, do que o meu trabalho. Não estou falando que o seu trabalho não é sério, nem que a tua família não é séria. Mas é muito
Interessante você não entender que a igreja é a noiva de Cristo. Que Jesus não vem buscar pessoa, Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar o seu corpo. Ele vem buscar a sua família. Então, querido, olha bem. Para mim, a minha família, a Rosa, a minha casa é mais importante. Para mim. Mas para o meu caráter com Deus, a igreja é mais importante. Pegaram ou não? Lógico que eu sinto mais pelos meus filhos, pela minha casa. Mas eu me dedico mais à igreja porque é questão de... Amanhã, vocês vão dar uma prova disso. Quem tem emprego aqui ou quem tem empresa? Levanta a mão. Quem tem empresa tem emprego. Qual de vocês vai faltar no serviço amanhã? Qual de vocês vai faltar depois da manhã? Quem que vai faltar? Então, agora e se eu for perguntar para vocês assim, e no culto, quinta-feira, pode? Qual que é mais importante para Deus? Eu não estou falando para você. Diga comigo, não é mais importante para mim, fala assim. É mais importante para Deus. O que é mais importante? O culto, quinta ou o seu trabalho amanhã cedo? Estou falando para Deus, estou falando para você. Para Deus. Hã? Faça essas perguntas. Entende? Para Deus amanhã, qual que é mais importante? Você levantar cedo, orar? Ou fazer o café e correr lá e fazer as coisas que você faz? Para Deus, qual que é mais importante? E o que você faz? Para Deus, qual que é mais importante? Você chegar em casa agora e fazer um estudo para poder você ficar um melhor profissional, ou você aprender algum princípio bíblico? Então, amar a Deus é buscar primeiro o propósito dele. Agora, pode fazer as outras coisas? Fala assim, deve. Deve, e deve fazer o melhor para agradar a Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Então, olha bem, podia, a minha história, né? Podia o meu casamento não dar certo, podia minhas finanças não dar certo, podia tudo dar errado, mas o problema de eu morrer está resolvido. Então fica de pé. Diga assim comigo, pode dar tudo errado, mas o que é preciso, eu já tenho em Jesus, fala aí. Eu já tenho em Jesus. Fala, a partir de hoje, o dia da ressurreição de Jesus é a data mais importante. Sabe, querido, nós não sabemos se Jesus ressuscitou nessa semana mesmo, não. Eu não estou muito preocupado com isso, não. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, né, cerca de 2000 anos atrás, Ele ressuscitou. E o dia que Ele ressuscitou, ali não foi ressuscitado Jesus, ali nasceu a esperança, nasceu a verdadeira vitória. A Bíblia diz assim, tragada foi a morte pela vitória. Cristo ressuscitou. Amém, querido? Glória a Deus. E outra coisa, tá? Qual que é a obra de Jesus agora na cruz? Nós pregamos a Cristo ressuscitado. E a partir do momento que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, e enviou o Espírito Santo, agora os salvos de Jesus se tornam templo do Espírito. Quando você é templo do Espírito, significa que agora você é um Cristo na terra. Você é um representante de Deus na terra. O salvo não é só salvo, agora ele é representante legal de Deus na terra. Até que ele parta. Qual que é a tua missão maior agora então?
Fala assim, representar. Fala aí. Jesus. Qual a maior função sua aqui na terra depois que aceita Jesus? Fala comigo, representar Jesus. Então, olha bem, eu busco o poder de Deus para ser poderoso, para prosperar? Não, eu busco o poder de Deus para representar Jesus. Então, olha para o teu irmão e fala assim, você busca o poder de Deus? Fala aí. A presença de Deus? Fala aí. O conhecimento de Deus? Fala, para representar Jesus. E o que Ele deu para que eu seja representante dEle? Diga para o teu irmão aí, o Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, querido, é a essência para ser um representante de Jesus. Aí os talentos, os dons, né, vão ser apenas ferramenta. Diga comigo, ferramenta. Então nós buscamos o poder, a unção de Deus, conhecimento de Deus, os dons de Deus, para termos habilidade, ferramenta para poder representar a Jesus na terra. Glória a Deus. Tem alguém que precisa de oração para a enfermidade? Corre aqui na frente, porque é pouco tempo agora, tá? Nós estamos terminando o culto. Ninguém? Está todo mundo curado, hein? Olha lá, o irmão ali, ó, foi curado de depressão, né? Vocês viram, né? Por quê? Porque ele vinha aqui na frente receber oração. Tem mais alguém? Mais alguém? Quem quer receber cura? Em nome de Jesus. Olha bem, quem é que cura? Jesus, é ou não é? Se nós falamos de Jesus e estamos dedicando nossa vida para Jesus, ninguém mais? Tem gente que fica com vergonha, né? Eu estou na igreja, vou lá, né, sozinho. Glória a Deus. Vocês querem oração para quê? No dedo do pé? Está doendo para andar? Se você andar agora, dói? Então anda aqui, vamos ver se dói. Dói? Dói mesmo? Então olha para mim. Olha para mim, respira bem fundo. E solta pela boca. Solta. Solta. Solta o dedo do pé dela e solta ela. Solta. Solta, em nome de Jesus. Aí. Fala assim, obrigado, Jesus. Obrigado. Aí, fecha o olho. Solta ela. Solta. Eu ordeno agora que a infecção saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que está causando essa infecção, saia. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Filha, dá uma andada, vê se você está sentindo dor ainda. Ó, a dor, quando some, só é um sinal que Deus curou, tá, filha? Então é assim, né? Essa infecção, ela vai sumindo aí. Você lembra, né? Ó, vem cá um pouquinho, você. Vem cá. Mostra para ela a sua mão. Ó. O médico falou até de cortar o braço dela, porque aqui estava tudo... Aí, o que nós fazíamos? Nós orava aqui e você só via que sumia a dor, né? Não era assim? Aí, dentro de pouco tempo, foi secando. Então, o sinal de que saiu a dor aí é porque, ó, a infecção também foi embora, tá? O problema não é a infecção, é o que estava fazendo ela. Saiu, agora ela vai embora. Glória a Deus. Sumiu a dor mesmo? Sumiu. Sumiu? Salva de palma para Jesus. Glória a Deus. Sumir a dor é só um sinal que Deus curou ela, tá, gente? Glória a Deus. Agora, mesmo que a dor voltar, você fala assim, ó, saiu. Entende? Daí você vai ver só lá para terça, quarta-feira, você vai ver o dedo sequinho, tá bom? Sei o que é, filha? Tristeza e dor no peito. E essa dor no peito não é por causa da tristeza, não? Não? Olha lá, ó, aqui, a maioria desse povo aqui, inclusive eu, né? Nós tínhamos esse problema também, filha. Era triste, desanimado, depressão.
né? Tomara que você não esteja assim, mas eu queria até me matar. De vez em quando dá vontade de ser também de morrer também, né? Não dá? Se eu morresse, pelo menos subisse sofrimento, ou não? Então tá bom, você está no ponto. Fala assim: Jesus, eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer. Eu quero ter uma nova razão para viver. Eu não te priorizei, mas eu quero te priorizar. Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me dá uma chance para que eu seja sua serva, amiga e irmã. Obrigado, Jesus. Amém. Só respira agora. Depressão, vai embora. Síndrome do pânico, vai embora. Medo, vai embora. Tristeza, vai embora. Vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Falta de esperança, vai embora. Pai, dá para tua filha, teu nome, filho? Dá para Daniele, Pai, uma nova chance. Deixa ela, Senhor, te conhecer mais do que eu te conheço. E que ela seja próspera, Pai, e abençoada. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fica mal um pouquinho, que a turma vai orar por você, tá? Mas você não, né? Só ela, né? Glória a Deus. Pai, eu quero abençoar esse casal também, Pai. Eu quero que esse casal, Senhor, seja consagrado a Ti, Pai. Que o sonho deles, Deus, seja além do casamento, além das finanças, além, Pai, de tudo que eles têm visto e assistido. Enche esse casal de esperança, Pai. E que cada tijolo da construção, Pai, da prosperidade deles, seja uma lição, Pai, de vida para que eles se transformem em pessoas bem melhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o sofrimento também, Pai, não seja mais causa de destruição, Pai, mas seja, Deus, a formação de um homem, Pai, de uma mulher, cheio de musculatura, Pai, para aguentar, Deus, todas as bênçãos que o Senhor vai pôr na vida deles. Não é para aguentar problema não, Pai, para aguentar as bênçãos. Porque é mais difícil aguentar as bênçãos, Pai, do que os problemas. E eu quero que o Senhor abençoe esse casal, Deus. Que esse casal seja um casal usado, Pai, na tua igreja, na tua cidade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E esse casal, Pai querido, essa menina, Pai, ela tem visto, Deus, o Senhor operando na vida de pessoas. E ela tem desejado, Pai. O olho dela brilha, Pai, quando ela vê alguém abençoado por Ti. E como o Senhor disse, Deus, para Abraão: abençoarei quem te abençoar. E ela, no coração dela, ela abençoa homens, Pai, e mulheres de Deus, Pai. Ela tem esperança, Deus, quando vê o Senhor abençoando alguém. Agora eu quero que ela também se transforme, Pai, em esperança para multidões. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. E a Daniele, Pai, renova a força dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. E diga assim comigo: Senhor Jesus, essa semana eu quero me dedicar a Ti. Fala assim: hoje é o primeiro dia dessa semana. E hoje eu estou dedicando a semana a Ti. Senhor, perdoa os meus pecados. Me ajuda a eu trabalhar, a frequentar a igreja, a ser um servo Seu. Senhor, me livra de toda obra do diabo. Que o inimigo esteja paralisado, suas obras destruídas. Senhor, mas aos Seus anjos, dê ordem ao meu respeito, para que eu possa produzir, alcançar propósitos, que eu possa
ser bênção. Me ajuda, por favor. Senhor, que a minha vida reflita a tua glória, para a glória de teu nome. Amém. Amém.